Olá, hoje nós queremos falar de um tema chamado esperança em tempos difíceis. Como ter esperança em tempos difíceis, tempos tortuosos, tempos difíceis na qual nós estamos vivendo. Nós vamos ler em Miqueias 7, do 1 ao 7, se você quiser acompanhar a leitura, você pode pegar a sua Bíblia, você pode buscar em Miqueias 7, do 1 ao 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontro nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura por seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora. Juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele. Isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Mas veja o que ele diz no versículo 7. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atentará. Então é sobre essa declaração, sobre essas palavras do profeta Miqueias que nós vamos ver hoje. Miqueias, só para a gente se situar quem que ele era, ele foi contemporâneo de Isaías e Oséias, ou seja, eles viveram na mesma época, pregaram, profetizaram na mesma época, só que em regiões diferentes. Isaías, para você ter uma ideia, ele profetiza na cidade de Jerusalém. Miqueias, por sua vez, ele já é um profeta do interior, alguém de uma aldeia perto em Judá, pode ter sido um agricultor, um ancião. Miqueias, ele é um profeta de um povo simples de uma zona rural. Então, digamos assim, enquanto Isaías está na cidade grande, profetizando, Miqueias está na cidade pequena, anunciando a palavra de Deus. E Miqueias, ele ministra, ele vai profetizar durante uma grande crise, um momento crítico onde o Senhor o envia para trazer uma mensagem para o seu povo. Então, o texto que nós lemos, no capítulo 7, então o profeta Miqueias, ele está encerrando as suas profecias. Já é a parte final que nós lemos. E ele demonstra a sua angústia quando ele vê a corrupção generalizada, quando ele vê uma nação rendida à corrupção. Então, quando Miqueias ele olha para a condição moral e espiritual do seu povo, ele vê que Judá está em uma degradação, e Judá está na corrupção. E aí ele vai identificar alguns graves problemas, dentre os quais nós lemos, você vê uma apostasia generalizada. Os piedosos desapareceram do país, nós lemos no versículo 1. Ele diz que não há um justo sequer. Há uma corrupção generalizada em reis, juízes, sacerdotes, profetas, ricos, todos os povos, todos haviam se corrompido. Miqueias, ele fala de uma deslealdade generalizada no versículo 3, com as mãos prontas para fazer o mal. Então ele está falando de homens, mulheres, de pessoas que se tornaram insensíveis, pessoas que, ao olhar para os seus irmãos, ao olhar para aqueles que precisavam de ajuda, eles não o viam com bons olhos. Em vez de ajudar, eles queriam explorar. Ao invés de estender a mão, eles estavam empurrando para o buraco, se a gente pode falar.
Miqueias ele vê uma corrupção generalizada. O governo exige presente, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Então ele está dizendo que é uma corrupção tão generalizada, tão entranhada entre o povo, que ele vê governantes, juízes poderosos, né, líderes que se corromperam. Degradação. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Então olha só, ele está dizendo não tem como confiar nem nos próprios amigos e vizinhos. A situação moral, a situação espiritual, a corrupção era tanta que não havia como confiar num vizinho, confiar em um amigo. Miqueias fala de um colapso generalizado até nas relações familiares, pois o filho despreza o pai e a filha se rebela contra sua mãe. Famílias que perderam a sua relação, famílias que se renderam a uma corrupção, estruturas familiares abaladas. Essa é a realidade que Miqueias vai denunciar. Essa é a realidade em que Miqueias é chamado para ser um profeta. E quando a gente contextualiza, quando a gente traz para a nossa realidade, você vai ver que a nossa sociedade, nós vivemos problemas parecidos. Nós temos problemas bem parecidos com aqueles que Miqueias profetizou. Há uma calamidade moral, social, política, espiritual em nossa nação. Nós vemos que são dias difíceis, dias trabalhosos. Você vai ver que há uma corrupção em todos os níveis da nossa sociedade. Você vai ver grandes, pequenos, ricos, pobres, grandes, né, sejam analfabetos ou não. Há uma apostasia, uma deslealdade e uma degradação. A grande questão nossa, o que nós precisamos nos ater, é a postura, a atitude. O que Miqueias fez? Quando Miqueias ele olha para a sociedade, quando ele olha para governantes, juízes, reis, quando ele olha para os vizinhos, para os amigos, até para os familiares, você vai ver que quase brota um desespero nele. Não há um sequer, não há um justo sequer. Mas quando ele começa a olhar para o céu, quando ele começa a olhar para Deus, quando ele começa a olhar para as promessas de Deus, quando ele começa a encher o seu coração de esperança, você vai ver que a situação muda, as declarações dele começam a mudar. Então eu quero falar com você hoje sobre como ter esperança em dias difíceis. Qual é o segredo? Eu sei que em poucas palavras é até difícil trazer uma receita, né? Qual é o segredo? Mas eu acredito que a postura de Miqueias, eu acredito que essa declaração que ele fez vai nos ajudar hoje a como ter esperança em dias difíceis. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, nossos olhos devem estar fixos em Deus e não nas circunstâncias. Então, o grande segredo é como ter esperança em dias difíceis. Os nossos olhos, né, o nosso olhar, a nossa percepção, ela deve estar fixa em Deus e não na circunstância. Você vai ver que depois que Miqueias ele traz essa lista de tantos problemas, ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, diz uma tradução. Eu, porém, vou estar olhando. Eu, porém, vou estar com os meus olhos fixos no Senhor. Então, em meio àquela crise, àquela degradação, em meio à corrupção, o profeta ele preferiu tirar os olhos do que é mal, do que é difícil, do que estava ruim e colocar os seus olhos em Deus. Porque assim ele encontra um porto seguro para a sua alma. Porque assim a sua esperança ela é revigorada. Porque a sua esperança ela é reanimada, reativada. Então, em tempos difíceis, o segredo, meus irmãos, é olhar para Deus e não para a circunstância. É confiar que Deus ele é o nosso protetor, o nosso libertador. Ele é aquele que no vale da sombra da morte nos guarda, nos dirige, nos liberta de todo medo. Porque olha só, se você olhar só para as circunstâncias, se você parar, começar a fixar o seu olhar em medo, em crise, pandemia, em recessão, no que está acontecendo na política, nos nossos líderes, eu tenho certeza que todos nós perdemos a esperança.
nós desanimamos, quando a gente começa a olhar para a circunstância. A Bíblia fala de Geazi, quando ele começa a olhar só para os soldados da Síria, ele fica com medo. Davi, quando ele começa a olhar só para o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família, em Ziglag, a Bíblia fala que ele fica angustiado, ele perde as suas forças. Mas a Bíblia também fala que quando Davi ele olha para Deus, quando ele se reanima em Deus, ele se fortalece, a sua fé é fortalecida. Lembra de Pedro? A Bíblia fala que Pedro está andando sobre as águas e ele começa a reparar nas ondas, a reparar na tempestade, a reparar naquilo que ele estava fazendo, na circunstância na qual ele estava inserido. E aí ele começa a afundar, a submergir. Pedro ele tira os seus olhos de Cristo e começa a olhar nas circunstâncias. Miqueias, enquanto ele está concentrando toda a sua atenção, todo o seu foco no problema da nação, você vai ver que é um homem que revela a sua desesperança. Mas quando ele começa a voltar o seu olhar para Deus, ele compreende que Deus é todo-poderoso. Ele compreende que em tempos difíceis não adianta olhar para a circunstância. Não adianta ser mais um propagador de notícia ruim. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos, voltados, centrados em Deus. É Ele que se importa conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. A Bíblia diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas continua sempre firme. O Salmo 125:1. Aqueles que confiam em Deus são como os montes, são como as rochas, são estáveis, inabaláveis, não podem ser abalados, continuam sempre firmes. Então, qual que é a receita para não perder a nossa esperança em tempos difíceis, em tempos de crises? Sempre estar confiante em Deus. Então, a grande questão é essa. Em tempos difíceis, para onde você tem olhado? Onde estão os seus olhos? Para as circunstâncias que vai devastar a sua fé, que vai te trazer desânimo, desesperança, ou para Deus, ou seus olhos estão fixos em Deus, aquele que enche a sua vida de coragem e de esperança. Então a receita que Miqueias nos traz hoje é: tenha os seus olhos fixos em Deus. Olha só, em segundo lugar, nós precisamos confiar em Deus e não nas soluções humanas. Olha o que ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Eu vou confiar, eu vou esperar em Deus da minha salvação. Irmãos, Miqueias ele está diante de uma desolação. Ele está falando, como nós lemos, de todos os níveis da sociedade havia corrupção. Então, o Miqueias ele sabe, ele entende que a solução não vem de homens. A solução não parte dos homens. Ele não tinha condição de esperar nada de pessoas. Como nós lemos, ele faz um apanhado geral de todas as camadas da sociedade e ele entende, não tem como vir da sociedade ou do ser humano a solução para os problemas. E aí a sua fé é depositada em Deus, a sua esperança é depositada em Deus. Por quê? Porque ele sabe que a ajuda vem do alto. Ele sabe que toda ajuda vem do alto. Então olha só, olhe um pouco para a realidade que nós estamos vivendo, para a política, para a saúde, né? Quando a gente faz essa análise, e aí surge uma pergunta: será que a solução vem de homens? Será que a solução vem de políticos? Será que a solução vem de líderes? Né? Porque se a gente for honesto, por mais que tenha pessoas boas, de boas intenções, pessoas que não se corromperam, ainda assim, você acha que algum ser humano pode trazer a solução para os nossos problemas? Mesmo que homens bons se levantem, mesmo que homens tementes a Deus se levantem, e eu acredito piamente que homens bons, homens tementes a Deus, eles devem se levantar, e isso é uma ajuda válida, é algo que toda ajuda vale. Mas, irmãos, a solução só vem de Deus.
A nossa ajuda só vem de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o único que tem a solução é Deus. Então, em tempos difíceis, espere e confie, deposite a sua esperança em Deus e não no homem. É de Deus e não do homem que vem a solução. É de Deus e não do homem que vem a restauração. É de Deus e não do homem que vem a transformação, que vem a reconstrução, que vem a salvação para a nossa nação. Eu sei que Deus ele usa e ele tem usado grandes homens, piedosos homens, líderes, profetas, pastores. Deus ele é um Deus que usa, um Deus que levanta grandes homens, mas a nossa esperança ainda assim deve estar centrada, firmada nele. O salmista ele diz assim: Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Descanso somente em Deus, confio nele, a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Salmo 62, do 1 ao 5. O profeta Isaías, ele declara o que acontece, é a promessa de Deus quando nós confiamos nele em tempos difíceis. Olha o que ele diz: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Então, se você quer renovar as suas forças, se você quer ter esperança, uma esperança inabalável no tempo difícil, no tempo da crise, no tempo da dificuldade, Isaías diz: espere no Senhor, confie no Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças. Você vai correr e não vai se cansar, você vai andar e não vai ficar exausto. Ele vai te renovar como águia, você vai voar mais alto, você vai alcançar os seus objetivos. Em tempos difíceis, a pergunta é essa: onde é que nós estamos buscando a solução? Homens falhos, que muitas vezes não cumprem as suas promessas, ou em Deus que renova nossas forças e que promete que vai estar conosco em todos os tempos? Então, em tempos difíceis, confie em Deus. Em tempos difíceis, deposite a sua fé e a sua confiança em Deus. E em terceiro lugar, a fé nos dá certeza de que Deus nos ouvirá. A esperança, a fé é o que nos motiva. Olha o que Miqueias diz: pois o meu Deus me ouvirá. Então, em meio a toda aquela depravação moral e espiritual, Miqueias ele tinha uma certeza: o meu Deus me ouvirá. Ele tinha uma certeza absoluta: Deus vai ouvir o meu clamor. Talvez a liderança de Judá, ela não ouviria o clamor do profeta. Quantos profetas nós lemos, quantas pessoas que anunciaram a palavra de Deus e caíram em descrédito? Noé anunciou que iria chover e foi desacreditado. O próprio Jesus, na sua época, ele diz que um profeta na sua casa não tem valor, não tem prestígio, porque ele anunciou e pessoas não o ouviram. Mas Miqueias ele diz: olha, eu sei que Deus ele vai me ouvir. Eu sei que Deus ele está com os seus ouvidos inclinados para o clamor do justo. Essa era a certeza que Miqueias tinha. Então, em tempos difíceis, meu querido, não espere que políticos, que líderes, que autoridades, muitas vezes até amigos, familiares, não espere que essas pessoas vão estar te ouvindo. Não espere, não confie, não deposite toda a sua confiança no homem. Eu sei que nós temos muitos amigos bons, muitas pessoas que nos rodeiam, muitas pessoas que Deus colocou na nossa vida que são de fato um alicerce para nós. Mas creia do fundo do seu coração, acredite nessa verdade. Aquele que vai escutar o seu clamor, aquele que escuta o anseio do seu coração e pode te dar toda a resposta, que pode te ajudar em todo momento de crise, é o nosso Deus. Porque os seus ouvidos, a Bíblia fala, que está atento ao nosso clamor. Os seus olhos passeiam sobre a terra. A Bíblia diz, e os salmos estão repletos de clamor dos filhos de Deus, e diz assim: o Eterno está sempre de olho em seus amigos. Seus ouvidos estão atentos a cada gemido e suspiro. Salmo 34:15. No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando pedi socorro ao meu Deus.
Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz e escutou meu pedido de socorro. Salmo 18:6. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138:3. Esperei ansiosamente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e olha só, ouviu o meu clamor. Salmo 41. Então espere ansiosamente pelo Senhor. Confie plenamente no Senhor e tenha sua fé centrada no Senhor. Porque o salmista diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, em tempos difíceis, eu sei que nós clamamos, nós oramos, nós profetizamos, nós cremos que Deus, ele guarda e protege o seu povo. Então, não se desespere. Não se desespere, porque o seu clamor Deus tem ouvido, porque a sua oração tem chegado ao trono. Confie que Ele trará a resposta no tempo dele, no tempo certo, no momento certo, Ele vai se inclinar para você. Ele já ouviu o seu clamor e no tempo certo Ele vai trazer a resposta. Para a gente caminhar para o fim, o próprio Jesus nos dá uma mensagem de esperança. Ele diz para os seus discípulos, estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. João 16:33. No mundo nós teremos aflições. O mundo é mau, mas fiquem firmes. Mas firmem a sua fé, porque ele diz, eu venci o mundo. E se ele venceu, é a certeza que ele nos dá que nós também venceremos. Então, o que nós precisamos fazer é aplicar fé a essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. É crer que essa palavra pode mudar a nossa situação. É confiar que em tempos difíceis a nossa esperança deve estar centrada na palavra de Deus. Então, assim, em tempos difíceis, a sua fé vai te levar a olhar para Deus e não para a circunstância. Então não se perca nas circunstâncias, mas firme o seu olhar em Deus. A sua fé vai fazer você esperar em Deus e não nas soluções humanas. Não acho que o homem tenha a solução, mas Deus tem a solução. E a nossa fé nos dará a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Então, se você tem clamado, não desanime, não se desespere. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Deus, ele ouviu o seu clamor e ele vai responder a sua oração. Então, faça de Jesus o seu lugar de descanso. Faça de Jesus o seu porto seguro. Confie nele. Os tempos são maus, os dias são trabalhosos, mas a nossa fé, a nossa esperança, ela está centrada em Deus. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Quero convidar você, aonde você está nos assistindo, parar um pouquinho, feche os seus olhos, comece a orar, comece a pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, neste momento nós fazemos essa oração, nós cremos que a oração ela não está presa ao momento, ao tempo e ao espaço. Nós cremos que a oração ela é poderosa, ela é eficaz. E nesse momento nós oramos para que a nossa esperança, para que a nossa fé, ela venha estar centrada, firmada em Ti. Mesmo que os dias são difíceis, mesmo como Miqueias, ele denuncia e ele fala de uma degradação, de uma corrupção tão generalizada no meio do seu povo, muitas vezes assim como nós estamos vivendo hoje. Mas nós cremos que a nossa esperança está em Ti. Nós depositamos a nossa esperança em Ti e cremos que de Ti virá o nosso socorro. Ó Pai, visita cada um dos Teus filhos que nos assistem, que nos acompanham, que a Sua graça, que a Sua boa mão, que a Sua presença seja sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então assim nós chegamos ao final e que Deus te abençoe. Grande abraço, até o nosso próximo estudo, no nome de Jesus. Amém.